Nesta edição, a entrevista é com o Dr. Marcos Scarlésio e a reportagem da semana aborda o 3º Seminário e Feira de Inovação do EasyTech. Veja agora a Sessão no Ponto. O Sistema Confia-CREAS reúne o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e os conselhos regionais da categoria da área tecnológica, nos quais estão representadas as entidades, empresas e escolas do setor. Nessa estrutura, que é uma autarquia federal, é feita a regulamentação da nossa profissão e a fiscalização do seu exercício. Portanto, seu funcionamento e atuação são muito importantes e merecem toda a atenção dos profissionais. Um momento fundamental para essa participação é quando se dão as eleições para a escolha dos conselheiros e dos presidentes do CONFIA e dos CREAS. Nesse contexto, temos afirmado ser preciso dar a maior divulgação possível a esses processos e também facilitar a participação de todos os engenheiros do Brasil. Para tanto, defendemos que seja adotado o voto à distância, por internet, nas eleições. Isso se daria, obviamente, por meio de sistema confiável, cuja segurança fosse garantida para que não houvesse risco de fraudes ou de falhas, o que é totalmente possível. Diversas entidades, inclusive o nosso Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, fazem suas eleições por meio de sistema desse tipo. Com total segurança, não há motivo para que justamente o Conselho Profissional da área tecnológica não use a tecnologia disponível para propiciar a ampla participação democrática em sua votação. Assim, convido os engenheiros a aderirem a esta causa. Vamos lutar por democracia no nosso sistema profissional. Vamos lutar por um voto que todos possam utilizá-lo. Vamos lutar para que mais pessoas votem, porque através do voto pela internet nós temos absoluta chance de cada um no seu local de trabalho, na sua casa, na sua viagem, possa, através da internet, votar no sistema, escolher o presidente que você quer, escolher o conselheiro que mais tenha relação com você. Na verdade, eu acho que é um ato, não só um ato de civilidade, não só um ato em que nós todos poderemos aproveitar o momento para escolher de fato um conselheiro, para escolher de fato um presidente de CREA e de CONFEA, com a condição de não mais termos somente 6, 7% dos profissionais votando. E aí podemos ampliar para 80%, 90%. Todos terão a oportunidade de escolher, todos terão a oportunidade de votar. É um ato democrático, é um ato que todos nós deveremos estar aplaudindo. Prezadíssimo telespectador, estamos em mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, uma realização do CESP, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. E o nosso objetivo aqui é deixar o trabalhador, a trabalhadora bem informados a respeito de tudo o que acontece no universo do trabalho. Tema de hoje, terceirização da atividade fim. O que é isso? Quais as consequências? E por que o movimento sindical está lutando contra isso? Vamos entender hoje. Quem está conosco é Dr. Marcos Scarlésio, diretor de Direitos Humanos da AMATRA, que é uma associação de juízes do trabalho, AMATRA Segunda Região. Dr. Marcos, prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. É uma honra estar aqui, eu em nome da AMATRA agradeço o convite, é um prazer estar aqui para debater um tema que importa a toda a sociedade, de grande relevância para todo o Brasil, já que afeta todos os trabalhadores. Doutor, o sistema clássico fabril era o seguinte, os trabalhadores faziam tudo, desde a extração lá do que era preciso extrair até a transformação, distribuição e tudo mais. E aí surgiu a terceirização também clássica que a gente conhece, que é o seguinte: a fábrica ou o comércio, aquele que produzia falava o seguinte: cuide da atividade fim e as atividades que são anexas para te ajudar a ter atividade fim, limpeza, segurança, isso você terceiriza. E aí isso foi a grande revolução, era a solução. Mas agora tem a terceirização da atividade fim
que é para também terceirizar aquilo que é o sentido de existência daquela empresa. Quais as consequências disso e por que isso? Vamos lá, a terceirização surgiu realmente como uma alternativa do mercado para buscar a redução de custos para a empresa. Inicialmente, ela foi autorizada exatamente nas chamadas atividades meios, como, por exemplo, limpeza, conservação, vigilância. Não há uma legislação específica regulamentando a terceirização. Até a presente data não tem uma lei só sobre a terceirização. Ela acaba sendo disciplinada através de uma súmula, que é uma jurisprudência pacificada do TST, que é a súmula 331. E a súmula 331 deixa claro o seguinte: regra geral, não é possível ter uma intermediação de mão de obra. Ou seja, o triângulo, Joãozinho, ele foi contratado para trabalhar na empresa X, mas através de Y. Isso, como regra, não pode. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, autoriza isso em duas situações: terceirização e trabalho temporário. Porém, para a terceirização, somente é possível vigilância, conservação, certo? E atividades que não seriam atividades fins. Atualmente há um projeto de lei que busca regulamentar a terceirização. Isso é uma boa coisa. Isso ninguém é contra. Ter uma lei regulamentando a terceirização, isso é excelente, porque sai da ideia da jurisprudência e vai para a ideia da letra de lei do papel. E garante direitos para aqueles trabalhadores. Essa, a ideia de regulamentar a terceirização, as associações, o Poder Judiciário, não seriam contra em regulamentar. O problema qual que é? É que esse projeto que busca regulamentar, ele quer fazer o seguinte: autorizar a terceirização. Eles utilizam a expressão nas chamadas atividades inerentes. Sendo uma atividade inerente, acaba sendo uma atividade fim. Qual que é a grande consequência disso? Simples. Se você autorizar, se a legislação autorizar a terceirização da atividade fim, vai enfraquecer o típico empregado. Por quê? Porque o empregador, vamos pensar de uma forma empresarial, o empregador vai manter empregados próprios registrados, se ele pode manter empregados terceirizados na sua atividade principal por um custo menor. Ele vai ter uma parte menor, um encargo tributário menor, o empregador, ele vai ter um risco menor, porque ainda que existe um sindicato dos empregados terceirizados, mas é notório que um sindicato dos empregados terceirizados acaba sendo tendo uma força menor do que um sindicato específico daquela categoria. E também já divide, né? Vai ter o sindicato dos terceirizados, o sindicato dos seletistas. Exatamente. Vai enfraquecer, porque quando se segrega, quando se divide uma força sindical, acaba enfraquecendo. Vamos pegar um exemplo, temos o sindicato de engenheiros, eles são fortes, representativos da categoria dos engenheiros. Agora pensa se pode terceirizar a atividade fim, um engenheiro que é dos sindicatos, de um sindicato forte, atuante, que é o sindicato do engenheiro, ele vira terceirizado e entra o quê? Um sindicato dos empregados terceirizados, que acaba sendo mais fraco. Então, a terceirização da atividade fim afeta o empregado também nesse aspecto sindical, porque retira ele daquele sindicato forte, específico da sua categoria, que conhece todos os direitos, os problemas, a realidade da categoria, e joga ele para um sindicato genérico, um sindicato geral. E isso acaba enfraquecendo os direitos do trabalhador. Então, a ideia da terceirização atividade fim é uma ideia muito perigosa. De um lado, pode falar, mas pode ser que ao reduzir custos dos empregadores, vai aumentar a quantidade de postos de trabalho. Mas aí quem paga a conta é o empregado. E tem uma máxima no direito de trabalho, qual que é? O empregado não assume o risco do negócio. Não pode jogar o empregado a pagar essa conta da crise, porque a justificativa, estamos em crise, temos que reformar os direitos trabalhistas, e aí, quem paga a conta é o empregado? Então vamos fazer o inverso. Quando não estávamos em crise, quando grandes empresas aí famosas estavam bombando de ganhar dinheiro, esses empregados dessa empresa famosa ganhavam mais? Não. Por essa lógica, sempre vão estar em crise, né? Porque não, está em crise, não podemos fazer isso, estamos em crise, não podemos fazer aquilo. Vamos falar que sempre estamos em crise? E aí, quem paga a conta são os empregados. Doutor, como é que está o seguinte, o projeto foi elaborado, parece que está tramitando no Senado, mas o STF está analisando, como é que está essa situação? O STF ainda não analisou. Mas está lá pendente. Tá, sim, mas ainda, nesse momento, como funciona a questão da análise pelo STF? O STF, enquanto a norma ainda não for editada, ele só pode eventualmente analisar algum vício no tocante à tramitação. Algum vício não é processual, porque não seria um processo, mas quanto ao procedimento da criação de uma norma. Poderia se debater eventualmente quando irregular por alguma comissão, alguma coisa, eu poderia questionar isso nesse momento, logicamente se provocado por algum dos partidos políticos, por alguém.
mas a atuação dele, do STF, é sempre posterior. Criada a norma, editada a norma, publicada a norma, aí o STF ele pode vir apreciar a constitucionalidade ou não dessa norma. Perfeito. O debate da constitucionalidade dessa norma poderia entrar aonde? No artigo 7º da Constituição Federal, no caput, que fala o quê? Que não pode ter um retrocesso social. Ou seja, direitos conquistados pelo empregado não poderiam voltar atrás, não poderiam ser prejudicados. Então, aí eu perguntar. Vamos supor que a terceirização da atividade fim seja aprovada. Se o empresário já fazia esse tipo de terceirização ilegal, como é que fica? O passivo, ele responde, não responde? Aprovada, o que acontece? Excelente pergunta, porque muita gente pensa assim, aprovou, vai passar a mão na cabeça de quem fez tudo errado, agora não. Aí tá errado, porque a lei não volta para trás, tem um princípio máximo da irretroatividade das leis, salvo no âmbito penal, que não é o nosso caso, mas a ideia é que a lei não volta para trás. Então, simples, aquilo que foi irregular é irregular. Então o empregador vai ser condenado, vai ser punido, ter que pagar as verbas trabalhistas daquele empregado, certo? Agora, a partir da publicação da lei, aí o ato passa a ser legal. Mas anterior não, porque além desse princípio da retroatividade das leis, há o princípio da segurança jurídica. Porque pensa, eu sou juiz, já condenei diversas vezes as empresas por atividade fim, por terceirização da atividade fim. Aí sai a lei, muda isso, minha sentença perde valor? Não. Ela continua valendo. Que era para uma realidade. Era para aquele momento, porque naquele momento era proibido. Se a partir de então passa a ser permitido, só depois as atividades que surgiram posteriormente a essa lei, se ela vier a passar, aí sim ela considera válida. Doutor, o magistrado que é um seguidor da lei, com rigor, como é que você pessoalmente encara a questão, por exemplo, da expressão o negociado sobre o legislado? Como é que fica o norte do magistrado numa realidade como essa? A figura do negociado sobre o legislado, um tema que ganhou muita força atualmente em razão desse novamente chamado momento de crise, ele dá às partes o direito de negociar direito, dá às partes a prerrogativa de negociar os direitos entre empregado e empregador, certo? E aí se fala, o negociado sobre o legislado, ou seja, o que está pactuado entre eles, prevalece sobre a lei. Porém, nós juízes temos que sempre defender o chamado patamar civilizatório mínimo, ou seja, um núcleo duro, uma gama de direitos dos trabalhadores que, ainda que se autorize o negociado sobre o legislado, não se pode mexer. Vou dar um exemplo bem simples, o meio ambiente do trabalho adequado e saudável. Então, por exemplo, está na Constituição que o empregado que trabalha em ambiente insalubre tem direito adicional de salubridade. Pode o empregador e o empregado pactuarem no sentido, olha, ainda que o nosso ambiente seja quente, seja frio, seja insalubre, ao invés de te pagar um adicional de salubridade, eu vou te dar uma cesta, vou te dar um vale alimentação? Não, por quê? Porque a proteção ao meio ambiente de trabalho entra ali, num sistema rígido. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco eu quero tratar do seguinte. Nós estamos numa sociedade cujo setor serviços está fortíssimo. E o setor serviço é o mundo do intangível, né? Então o sujeito não tem um escritório muitas vezes, o sujeito contrata freelancers. Como é que a Justiça do Trabalho hoje lida com essa consciência do vínculo precário já automático, né? Isso não é uma questão do setor de serviços em si, mas é que com o aumento do setor de serviços, tem muitas empresas que acabam, para facilitar a questão de custos e tudo mais, acaba não gerando vínculos com seus funcionários da atividade fim. Como é que a Justiça lida com o trabalho? Lida com isso, a Justiça do Trabalho, porque vira uma consciência, né, doutor? Fala, não, mas eu dei emprego para ele, eu dei trabalho para ele. Mas espera aí, você não respeitou a lei. Então, como é que o juiz lida com isso? A gente volta no próximo bloco. Daqui a pouquinho você não pode perder o resto dessa entrevista, nem o nosso telejornal. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo.
Prezadíssimo telespectador, estamos de volta à entrevista do Jornal do Engenheiro falando sobre a terceirização da atividade fim. Dr. Marcos, no bloco anterior eu falei o seguinte: hoje existe uma cultura da precariedade do vínculo. Olha, vem aqui, trabalha comigo assim, assado. Isso acaba cristalizando na consciência. Hoje a gente fala das startups, dos jovens empreendendo, e é importante estimulá-los, mas acaba sendo essa cultura de, eu chamo um amigo aqui, um amigo ali, logo o sujeito já está subordinado, logo o sujeito já está no ambiente insalubre, logo o sujeito já tem que cumprir um horário. Como é que a Justiça do Trabalho lida com essa consciência e combate isso? Infelizmente, há realmente esse momento social de cada vez mais se buscar a precarização do vínculo de emprego, através da informalidade, como essas empresas rápidas, essas contratações rápidas, precárias, do freelancer, como você mesmo mencionou, e também através de uma figura chamada da pejotização, do empregador, da empresa que chega no seu trabalhador, contrata a pessoa e fala, olha, em que pede você ser meu empregado, mas você não vai ser. Abra uma empresa, abra uma pessoa jurídica, vamos emitir nota fiscal e com isso vai ser nossa relação. Há realmente essa precarização, esse momento triste social de acabar reduzindo direitos. E é um momento triste porque muitas vezes o contratante, né, o que seria o empregador, vem com o argumento: eu lhe dei a oportunidade de trabalho, algo que falta. E um outro argumento até que eles usam muito firme, mas a outra parte não se opôs. Ou, até mais, a outra parte que deu essa ideia. Foi o próprio contratado, a pessoa que falou assim, olha, ao invés de você me registrar, eu já tenho uma empresa. Ao invés de você me registrar, vamos fazer por fora. Olha só, ainda que muitos acham até absurdo esse tipo de entendimento do Poder Judiciário, mas é a lei. Não se pode passar por cima dela nesse momento. A lei impõe o registro na carteira de trabalho. Então, ainda que seja um freelancer, ou seja, ainda que seja uma contratação precária, mas se cumprir os requisitos da relação de emprego, ainda que seja uma pejotização, mas se cumprir os requisitos da relação de emprego, que requisitos? Ser uma pessoa física trabalhando, com pessoalidade. O que é a pessoalidade? Ela não manda outra pessoa em seu local. Ela tem subordinação, ou seja, ela recebe ordens. Ela tem onerosidade, ou seja, ela recebe salário. E, por fim, ela é não eventual, ela tem uma habitualidade. Cumprido esses 5 requisitos, não tem saída. É registro na carteira. Tem que registrar. Ainda que o próprio prestador de serviço, o próprio trabalhador, fique provado que ele falou, eu não quero ser registrado, é um direito irrenunciável. E por que é um direito irrenunciável para todos entenderem? Porque não é um direito só daquele prestador de serviço. O registro na carteira é um direito de toda a sociedade, em razão do INSS, do tributo que é recolhido, que alcança a todos. Então não pode empregar o prestador de serviço e o tomador falar que eles não querem um registro quando presente esses 5 requisitos. Então, ainda que nós sabemos que está dando oportunidade de trabalho, ainda que nós sabemos que no momento de crise é difícil ter essa oportunidade de trabalho, só que em razão disso, você não pode falar que vamos fechar os olhos à lei, vamos permitir a precarização, certo? E a falta de registro. Até porque, ao não reconhecer essa relação trabalhista como real, dando vínculo de emprego, você afeta o quê? Olha como vira uma bola de neve. Você afetou o INSS porque não teve o tributo. Você afetou o quê? O sindicato, porque se afastou o sindicato dessa relação. Porque se é precária, cadê o sindicato protegendo ele? E se não tem um sindicato, cadê o direito que o sindicato tem a receber a contribuição sindical daquela categoria que tem a prestação de serviço? Tudo vira uma bola de neve para demonstrar que não é um direito próprio do prestador e nem do contratado, nem do contratante. Então, envolve o coletivo. Envolve, né? O coletivo, envolve a toda a sociedade. Doutor, você falou a questão da informalidade, né? E quais os prejuízos que ela causa. Então, quando vem-se o discurso do seguinte, olha, a terceirização da atividade fim, ela resolve num momento de crise. Mas também não aumentaria a crise porque como é que fica a previdência social de um sujeito desse? Como é que fica os impostos que ele deveria pagar ou a empresa deveria remeter? Então, também é um problema para o Estado o aumento da terceirização, né? Exato. Sim, aumentar a terceirização acaba gerando também um prejuízo indireto para o Estado. Por quê? Primeiro, ao retirar a relação típica de emprego, empregado e empregador, jogando um terceirizado, vai ter também, a partir do momento que tem aquela redução dos impostos do empregador, tem a redução da arrecadação pela União.
E também afeta isso. Tem a diminuição da proteção do sindicato, conforme eu falei, e também afeta isso. A informalidade é algo que você não pode nunca privilegiar sob a desculpa da crise, porque pensa na seguinte situação: um empregado informal, que não está registrado, que está numa situação precária, ele sofre um acidente no trabalho. Ele vai ter a proteção do INSS? Nenhuma, certo? Não vai ter. Ele vai ficar afastado, pensou 50, 60 dias sem receber R$1. Só que às vezes naquele momento ele não pensou nisso quando foi contratado. O tomador de serviço ele não vai se preocupar. Ele falou, vai para o INSS. Aí não tem INSS para proteger. Então é uma situação muito grave que não pode simplesmente utilizar a crise como desculpa para tudo. Estamos em crise, vamos terceirizar, estamos em crise, vamos permitir a informalidade. Então, lógico, o Poder Judiciário tem que ter um bom senso quanto à realidade social? Tem que ter, mas ele nunca pode fechar os olhos aos direitos mínimos dos trabalhadores. Doutor Marcos, a terceirização da atividade fim passou pela Câmara dos Deputados. Como é que você analisa esse movimento daqueles que são contra? Os sindicatos de trabalhadores, grandes juristas, associações como a ANAMATRA, que nós vamos falar o que é, a própria Matra. Está um movimento organizado, forte, e você acha que pode lograr êxito disso ser barrado? Olha só, se você conversar com alguém até que não é nem da área jurídica, vamos pensar uma pessoa que não atua, que não é da área, aí você explica para ela, há um projeto de lei querendo reformar um direito trabalhista, um direito geral, você não precisa nem entrar no mérito da terceirização. Só que esse projeto de lei, Sindicato dos Empregados contra, Ministério Público do Trabalho contra, ANAMATRA, Associação Nacional de Juízes do Trabalho, ou seja, de todo o Brasil contra, as AMATRAs, associações regionais, aqui no meu caso, a Matra TRT2, juristas famosos, trabalhistas, grande parte contra. Até a pessoa que não é nem da área jurídica pensa, não quero isso aí. Quero isso aí. Você passa todos os órgãos protetores dos trabalhadores, todos os órgãos que protegem os empregados contra. Aí você pega um órgão que é das empresas. Aqui em São Paulo tem um famoso órgão, certo? Que toda hora, que na época fazia propaganda favorável. O único órgão patronal fazendo uma baita campanha a favor é algo que naturalmente seja, mesmo quem não é da área jurídica, mesmo qualquer pessoa que sequer seja um trabalhador típico, questiona, falar, com certeza não é algo bom. Quando voltar a pauta, quando for marcado o debate, há necessidade de uma participação de todos esses entes, uma participação sim em conjunto, porque é aquele velho jargão, a luta coletiva é sempre mais forte que a luta individual. A ANAMATRA lutando sozinha não tem tanta força, as AMATRA sozinhas não tem, o sindicato sozinho não tem tanta força. Agora, juntar todos, sindicato, Ministério Público, Ministério do Trabalho, associações de juízes, aí há chance de êxito. Obrigado pela presença. Eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais. É uma honra estar aqui, sempre bacana esse diálogo aberto entre Poder Judiciário e sindicato, certo? Até porque o sindicato é a linha de frente dos trabalhadores, eles estão ali tutelando os direitos dos trabalhadores, toda a categoria. Então, em nome da Matra, falo que estamos sempre de portas abertas para ter esse diálogo, esse bate-papo agradável, principalmente quando se tratar de um direito de tamanha importância. Ok? Agradeço o convite, Fábio, obrigado, estamos sempre à disposição. Esta edição não termina aqui, fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, inovação, desenvolvimento e, claro, ao universo do trabalho. Um forte abraço e até breve. Como a tecnologia e a cultura da inovação podem ser incorporados como ferramentas no processo de ensino e aprendizagem no dia a dia da educação brasileira. Essa foi a grande mensagem passada no 3º Seminário e Feira de Inovação promovido pelo Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, o ISITEC, que ocorreu no último dia 23 de setembro no auditório da instituição. Nós ainda estamos ensinando nos diversos níveis da educação como ensinávamos quase que como lá em 1543, né? Um professor no púlpito e os alunos fingindo que estão aprendendo ou estudando. Esse seminário que nós estamos fazendo, por exemplo, ele foca muito isso. Como que a tecnologia, a inovação, quer dizer, tudo isso que a gente vê como os games, como os meios de comunicação eletrônica, como que isso pode ajudar em melhorar a dinâmica dessa relação que tem entre o professor e o aluno, ou seja, entre o ensino e o aprendizado. A nossa filosofia é essa, é de que os nossos alunos, ao saírem, assim que se formarem,
tenham condições de, nas indústrias, nas empresas brasileiras, apresentarem uma proposta nova, realmente levarem a inovação como sendo algo que a gente deve tratar com muito cuidado e provavelmente a nossa forma e a forma do mundo todo sair da crise. O EasyTech tem como mantenedor o CESP, representado no evento pelo presidente Murilo Pinheiro, que foi convidado a participar na abertura do seminário. O EasyTech tem um papel fundamental. Primeiro, é a ideia do sindicato de lançar uma escola padrão para a sociedade brasileira. Depois é fornecer um nível de estudo de excelência, onde o profissional, quando sai daqui, tem espaço para trabalhar em todos os locais. Então, o sindicato tem o EasyTech como a menina dos olhos, aonde ele entende que é a contribuição que ele está dando para a sociedade brasileira. Ferramentas e materiais para desvendar o universo, demonstração de elementos óptico-mecânicos, harmonização do físico e do digital no ensino, gamificação e conceitos e aplicações de tecnologia da impressão 3D foram temas abordados em palestras e oficinas ao longo de todo o seminário. A educação, em particular, é algo que não pode ficar estagnado, assim. Então, quando se pensa em educação, tem que pensar assim, no desenvolvimento de pessoas que são capazes de realizar essa inovação no futuro. Quando a gamificação ela conversa com a escola, ela sai totalmente do ensino tradicional, ela pensa realmente em tornar um ambiente melhor tanto para professores quanto para alunos. Os alunos eles são motivados a trabalhar em grupo e o professor ele acaba trabalhando como um auxiliador aos alunos, fazendo uma espécie de assessoria e ajudando eles a se desenvolver. Além disso, alunos do curso de Engenharia de Inovação do EasyTech apresentaram um aplicativo desenvolvido ao longo do curso e que foi criado com o objetivo de auxiliar jovens empreendedores a organizar, desenvolver e proteger suas ideias de empreendedorismo. Na verdade, ele é um aplicativo que auxilia o jovem inovador a organizar a sua ideia, dando técnicas e métodos de desenvolvimento para a pessoa aprimorar a ideia em si e também dar métodos para ele conseguir proteger a ideia. Você tem várias pessoas fazendo projetos inovadores e tudo mais, por que não ensinar técnicas para elas organizarem para depois aplicar a propriedade intelectual? Então, o método Design Thinking que a gente aprende no EasyTech serviu para a gente orientar as pessoas até elas chegarem ao objetivo final, que é o que a cartilha do Nietzsche apresenta, que é sobre a propriedade intelectual. Para desenvolver o aplicativo, os alunos do EasyTech contaram com o apoio do Núcleo de Inovação Tecnológica do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicação, o NIT Mantiqueira. Em um dos seminários que a gente fez em conjunto aqui com o EasyTech, houve a ideia, inclusive foi o seminário de lançamento das cartilhas impressas sobre inovação, proteção de propriedade intelectual. Surgiu aí uma iniciativa dos próprios alunos da gente transformar isso para mobile, ou seja, dar movimento aos personagens da cartilha, ao texto da cartilha, onde tanto o pessoal de ensino fundamental como ensino médio e mesmo o pessoal de graduação pudesse acessar através de celular, através de um game. Para saber mais sobre este e outros assuntos, acesse o nosso portal na internet.